Meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Que o nosso Senhor Jesus, neste exato momento, nos dê a inspiração necessária para que todos nós possamos ter uma diretriz em nossas vidas estruturada no seu Evangelho de paz, amor, sabedoria e perdão. É com muita felicidade que todos os dias, nesse mesmo horário, eu estou aqui para transmitir os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu me sinto muito feliz. Por quê? Porque estou vivo, estou com saúde para executar o trabalho, que é uma das coisas que eu mais amo da minha vida. Transmitir os ensinamentos de Jesus. É uma das coisas, O que eu mais gostaria mesmo de fazer seriam outras coisas. Como, por exemplo, pronto-socorro de hospital, ou uma favela, Algo assim, onde os nossos irmãos estão passando por momentos dolorosos. Mas, como existe a impossibilidade de a gente estar nesses locais, nas favelas, é o que eu sempre falo. Agora são exatamente 16h20. Nós já tomamos o café da manhã, já almoçamos, à noite a gente vai jantar, certo? Mas quem visita a favela sabe que tem pessoas que estão 2, 3 dias sem comer nada, e criança também. Criança morre nos braços da mãe, sem ter uma bala para chupar. Aí é que está. Isso não é brincadeira. Mas, enfim, paciência. Abrindo aqui o livro ao acaso, essa é a primeira vez que estou abrindo esse livro, um livro de Humberto Ferreira. O título é Vencendo as Imperfeições. E eu abri aqui ao acaso e caiu aqui, tentações. Então hoje a gente vai estudar um pouco tudo que se refere a tentações. Para iniciar, nós temos que lembrar as palavras de Paulo de Tarso, que está lá na Bíblia, que diz assim: todos vós estão cercados por uma nuvem de testemunha. Isso quer dizer o quê? Que todos nós estamos cercados por uma infinidade de espíritos. Só que nós não sabemos, em que condição evolutiva esses espíritos que nos assessoram, eles estão. Nós não sabemos. Mas a única coisa que nós sabemos é que se nós estivermos nos esforçando para nos tornarmos melhores, através das atitudes, ação e pensamento, com absoluta certeza. Através dessas atitudes, nós vamos atrair espíritos compatíveis com esses mesmos ideais. Isso é fatal. Por isso que a nossa doutrina costuma nos dizer, tem um dito popular que nos diz assim: me dizes com que andas, com que te direi quem és. Mas a nossa doutrina fala: me dizes como pensas, que te direi que tipo de espírito está ao teu lado, inclusive encarnado, Aí é que está. Então aqui, o título é Tentações. Ele começa nos dizendo: uma das dificuldades da vida terrena são as tentações, às quais estamos sujeitos por sermos imperfeitos. Agora me ocorreu outro fato aqui, outra lembrança. Que no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele fez a seguinte pergunta para os mensageiros de Deus. Ele pergunta: os espíritos exercem alguma influência sobre nós, sobre nossos pensamentos? Aí a resposta: muito mais do que possais imaginar. Na realidade, são eles que vos dirigem. Está vendo, pessoal? Quando ele fala que são eles que nos dirigem, são mesmo.
pelo seguinte fato. Se nós temos bons pensamentos, boas atitudes, ação, não é? Através do perdão, do amor ao próximo, nós vamos atrair, através de nossas orações, nós vamos atrair que tipo de espírito? O nosso anjo guardião, nossos protetores que Deus mandou para nos ajudar. Nós vamos atrair mensageiros de Deus. Não poderia ser de outro jeito, porque semelhante atrai semelhante. Então aí, quando nós o atraímos com nossas atitude e ação, eles sempre vão nos dar, através desse convite que a gente fez, com nossos pensamentos, com nossas evocações, aí o que vai acontecer? Ele vai nos inspirar nas decisões a tomar, sempre nos direcionando para o caminho do bem. Essa é uma situação. A outra situação é que se eu penso em prejudicar alguém, se eu penso em xingar alguém, se eu penso em bater alguém, se eu penso em me vingar de alguém, se eu penso em cometer suicídio, se eu penso com rancor, com ressentimento de alguém, que tipo de espírito eu vou atrair? Que tipo de espírito eu vou atrair? Espíritos com pensamentos e ideais exatamente compatíveis com o meu. E aí ele vai, através desse convite que eu fiz a ele, através da porta larga da perdição, que eu escolhi deliberadamente, conscientemente, eu vou atrair espíritos que vai, de todas as formas, me intuir no caminho de mal maior ainda daquele que eu estava pensando em fazer. Então, no fundo, todos nós somos dirigidos pelos espíritos. Aí é que está. Cabe agora a nós outros escolher com qual companhia nós queremos ficar. Nós temos um livre-arbítrio. Nós é que vamos escolher. Certo, pessoal? Então, aí ele continua. Muitas pessoas permanecem vigilantes e não lutam contra elas, caindo nas suas garras e comprometendo-se perante as leis de Deus. Tiago, está lá na Bíblia, está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14, Tiago nos diz, Tiago ajuda-nos a entender as razões porque somos vulneráveis a elas. São as tendências inferiores que trazemos de outra existência. Está vendo? Então, são as tendências, porque todos nós pecamos por causa de nossas tendências e predisposições. Não só para o caminho do bem, como para o caminho, não é, incorreto. O caminho das coisas contrárias à lei de Deus. Né? Por isso que ele fala, são tendências inferiores que trazem de outras existências, que resultam de nossas vivências, ações e comportamento negativo registrados em nossa memória espiritual. Exatamente. Né? Formando o nosso patrimônio inconsciente e sendo reforçadas pelas atitudes contrárias ao bem. São obstáculos ao nosso progresso espiritual quando nos deixamos levar por elas, porquanto nos oferecem as mais vivas sugestões de inferioridade na expressão de Emmanuel. Então, Emmanuel ratifica tudo isso que ele está falando no livro Fonte Viva, capítulo 110. Amanhã, quarta-feira, por causa desse tema aqui, eu vou falar sobre esse tema, sobre esse assunto, sobre esse ensinamento que está no livro Fonte Viva, no capítulo 110. Lá no centro eu vou falar sobre isso. Vou até marcar no livro que eu vou falar sobre isso. Aí ele fala, além das nossas más inclinações, podemos ser induzidos ao mal por mais influência de outras pessoas
e espíritos imperfeitos. Então nós sofremos, pelo que ele está dizendo aqui, 3 tipos de tentações. Olha que coisa interessante. Nós sofremos 3 tipos de tentação. A primeira são aquelas decorrentes das nossas más tendências, de nossas más inclinações. E essas más tendências e más inclinações que todos nós na face da Terra temos, elas têm sua origem nos hábitos do passado, em que nos comprazíamos no mal e que estão inseridas nos arquivos de nossa memória, querendo ganhar força no presente. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos concede, através da reencarnação, estarmos aqui na Terra para evangelizar, cristianizar, civilizar, educar essas más tendências, essas más inclinações que trazemos de outras existências. Essa é a finalidade de nossa existência aqui na Terra. Que na Bíblia está escrito exatamente assim: todos nós estamos aqui na Terra para transformar o homem velho no homem novo, a mulher velha numa mulher nova. O que quer dizer isso? Transformar os hábitos das más tendências e más inclinações que nos comprazíamos no mal em existências pretéritas. Aí é que está. Transformar. A nossa transformação moral depende de educarmos, civilizarmos e cristianizarmos nossas más tendências, nossas más inclinações, nossos maus pensamentos e nossas atitudes. Nós estamos aqui na Terra especificamente para isso, para realizar esse trabalho. Se nós nos preocupássemos apenas em realizar esse trabalho, não haveria tempo da gente se aborrecer com o próximo, falar mal do próximo, querer ter ressentimento do próximo. Nós nos preocuparíamos mais conosco, porque e esse deveria ser a nossa meta, porque é a nossa felicidade que está em jogo. E a gente veio para a Terra por causa disso, para isso, só por isso, e especificamente para isso. Domar nossas más inclinações, cuidar de nós, e isso sim é nos amarmos. E se nós nos amamos, nós temos que provar isso, lutando com todas as nossas forças, para domar, para civilizar e educar a nossa personalidade, porque o nosso maior inimigo é a nossa personalidade. Estamos aqui para isso. Aí ele continua, continuando aqui, né? Sim, eu falei que são 3 males. O primeiro é esse. O segundo é que nós também sofremos tentações de pessoas. Então tem pessoas que geralmente são amigos da gente, né? São amigos, que nos induzem a querer que a gente fume como ele fuma. Não, fulano, fuma que é gostoso. Não, fulano, aí oferece um copo de bebida, bebe que é gostoso. Não, fulano, experimenta a droga. O pessoal fala tão mal da droga, mas não é isso não. O importante é não viciar, experimenta. Então existe esses tipos de tentações. Existe, que é a segunda. A terceira tentação são a dos espíritos inferiores que perambulam por todos os cantos, que nos assessoram, que nos instigam, que nos influenciam 24 horas do dia. Os maus espíritos viciados, que se sentem infelizes por não conseguirem vencer a si próprio, o maior desejo deles é fazer com que nós pertençamos ao rol deles. É que a gente fique exatamente como eles estão, à mercê de forças maiores que a deles, porque eles são subordinados, maltratados, e tem que obedecer, e ai daquele que não obedecer. Eles são escravos. É diferente deles passarem para o lado de Jesus. Se passar para o lado de Jesus, Jesus respeita nosso livre-arbítrio. Um espírito do bem e um espírito de luz não faz nada sem nossa autorização. Não entra em nossa casa sem nossa autorização. Por isso que Jesus fala: batei e abrir-se-vos-á, buscais e achareis, pedis e obtereis. Tá vendo? Tudo ele espera a nossa iniciativa. Mas os espíritos
As entidades inferiores, não. Não pede licença para entrar em nossa casa e nem pede licença para nos perturbar e nos desequilibrar, para que a gente fique na mesma situação deplorável e lamentável em que eles se encontram. É pura inveja. 3 tipos de tentações. Não foi à toa que Jesus falou: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Olha, ele falou dessas tentações, 3 tentações. Eu vou repetir. Não vamos esquecer. Todo ser humano na face da terra, todos sem exceção, sofre 3 tentações diárias. Diárias. A cada segundo, para ser mais exato. A cada segundo. A primeira vem dos hábitos do passado. Dos hábitos do passado. Em que nos comprazíamos no mal. E esses hábitos ainda estão latentes dentro da memória do nosso espírito, refletida no MOB, né? Que a doutrina espírita chama de MOB, que significa modelo organizador biológico, ou seja, no perispírito. Está lá, não está lá no perispírito, nos arquivos da memória do perispírito, querendo ganhar força no presente. É assim que funciona. Eles querem nos escravizar para que nós façamos o que fazíamos no passado. Seria a mesma coisa que a pessoa que fumou durante muitos anos, quando ela para de fumar, ela não passa por um tormento muito grande, muitas vezes a tentação é até biológica, o próprio corpo físico pede. Eu nunca me recordei aqui agora, a minha tia ela era casada com um alcoólatra. E minha tia uma vez perturbou tanto ele para que de manhã ele tomasse meio copo de guaraná. Mas e se ele querendo tomar pinga? Mas ela perturbou tanto a cabeça dele que ele, para não contrariá-la, tomou. Quando ele acabou de tomar, na hora, desmaiou. Porque o próprio corpo, pede, já está acostumado, viciado com aquela química. A gente dá outra química, o corpo reage. Então, muitas vezes é o corpo que pede, porque nós o viciamos através de nossas energias mentais, ao querer aquilo. É a ideia fixa, que ficaram cristalizadas. Então, essas ideias fixas e os hábitos em que adquirimos no pretérito, em que nos comprazíamos no mal, são pensamentos e ideias cristalizadas. E quando uma coisa fica cristalizada, pessoal, é muito difícil. Olha, tanta verdade que vocês vejam como são. Vou dar um exemplo melhor. Paciência. Alguém nessa terra tem paciência? Nós estamos em vias de conquistar a paciência, mas ainda não conseguimos. O perdão, por exemplo, nós aprendemos a perdoar? Aí é que está. Então, por que nós temos dificuldade em perdoar? Por causa do hábito de vidas passadas, em que não perdoávamos ninguém. E a gente já passou por aquela época de Moisés, em que a lei do homem era olho por olho, dente por dente. A gente vem dessa época, e ainda da época animalizada. Aí é que está. Então, esses hábitos dessa época e ainda estão inseridas dentro do nosso perispírito, querendo ganhar força no presente. É por isso que muitas vezes nós lutamos conosco mesmo para não fazer algo em que o nosso íntimo, mais íntimo, diz: não faça, perdoe. Mas aí a gente não suporta e fala para nós mesmo: eu não tenho sangue de barata. A minha consciência está falando para não fazer, mas eu vou fazer. E vai lá e faz. Conscientemente, deliberadamente. E o que é pior, reincidentemente. Olha o agravante. Olha o agravante. Reincidentemente, deliberadamente, a gente faz as coisas erradas. E tudo isso por quê? Por que nós nos deixamos dominar por algo em que a gente sabe que é errado, mas faz?
conscientemente, reincidentemente, deliberadamente. Porque o hábito do passado, que estão nos arquivos de nossa memória, falam mais alto. Manda na gente. Manda em nossas emoções. Manda em nossos pensamentos. Manda em nossos sentimentos. Por exemplo, ciúme é um sentimento. Por que o ciúme nos domina? Por que eu não consigo dominar esse sentimento? Sabendo que ele não é bom. Sabendo conscientemente que ele não é de Deus. Sabendo conscientemente que eu tenho que me vencer e retirar esse ciúme de dentro de mim. Por que a gente não consegue? Hábitos do passado. E todos nós estamos aqui na Terra para realizar essa transformação. Por isso que na Bíblia está escrito. Por isso que está escrito. Todos nós estamos aqui para transformar o homem velho no homem novo. Essa é a transformação. Ou seja, nos vencermos, nos evangelizarmos, nos educarmos e nos civilizarmos. O que é mais doloroso. Aí ele continua. Além de nossas más inclinações, olha, vou repetir o que Jesus falou. Orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Ele foi claro. Ele já sugeriu, propôs há mais de 2000 anos que fizéssemos isso, porque ele sabia que hoje nós nos depararíamos com essa situação de encontrarmos dificuldade em nos vencermos, encontrarmos dificuldade em resistir às tentações. Por isso que ele falou, orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Aí ele continua, que além das nossas más inclinações, podemos ser induzidos ao mal por mais influência de outras pessoas, de espíritos imperfeitos. Estes agem através de sugestões mentais, de maneira extremamente sutil e quase sempre imperceptível, visando exacerbar-nos as sensações e os prazeres. Olha só, eles nos exacerbam para sensações e prazeres. Olha só. E olha, pessoal, um dia eu vou falar sobre isso aqui, que isso aqui é um assunto muito, muito complexo e delicado. Eles nos induzem, inclusive, a fazermos sexo, mesmo sem a nossa vontade. E a gente pensa que está com vontade, mas não é. São eles. E não é só isso, não. Muito a beber, a fumar, tudo são sugestões hipnóticas que eles nos fazem. Aonde todos nós devemos nos conscientizarmos efetivamente que eles não têm culpa de nos induzirem ao mal. A culpa é totalmente nossa. Eles estão fazendo o trabalho deles. Eles estão fazendo o trabalho deles. Então, nós que façamos o nosso. E o nosso qual que é? Seguir a sugestão do nosso Senhor Jesus. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Aí ele continua. Jesus dá-nos a fórmula para opor-lhes resistência. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Olha que coisa interessante, pessoal. Eu estava falando tudo isso para você de tentação, mas não sabia que estava escrito isso nesse livro, porque eu ganhei 2 sacolas de livro e hoje me deu uma intuição para pegar esse livro. Abri aqui ao acaso, estou estudando junto com vocês. Olha a coincidência, né? Aí ele continua. São 2 recursos de eficácia indiscutível na luta contra o mal. A vigilância depende de padrão mental positivo, que se consegue com o cultivo de pensamentos e sentimentos elevados e com a prática do bem. Olha só, pessoal, isso aqui eu adorei. Nossa, que foi Deus, obrigado, meu Deus, por ter aberto aqui nessa página, porque olha que ensinamento fantástico, pessoal. Vamos prestar atenção. Muito bom. Olha o que ele fala.
Orai e vigiai. Aqui ele está se baseando na sugestão de Jesus, orai e vigiai. Aí ele fala, são dois recursos de eficácia indiscutível na luta contra o mal. A vigilância depende do padrão mental positivo. Ou seja, eu tenho que pensar positivo, eu tenho que ser otimista, eu tenho que perdoar, eu tenho que ser resignado. Isso é vigiar, isso é orar, seguindo a sugestão, a proposta de Jesus. Aí ele continua, que se consegue com o cultivo de pensamentos e sentimentos elevados e com a prática do bem. Pensamentos elevados, sentimento elevado, e simultaneamente a esses dois trabalhos, nós temos também a prática do bem, ou seja, a atividade no bem. Isto é, fazer o que Jesus falou, orar e vigiar. Orar e vigiar é isso. Não é ficar ajoelhado orando noite e dia, não. Pai Nosso, não, pessoal. Orar e vigiar, vou repetir. A vigilância, ela depende de padrão mental positivo, que se consegue com o cultivo de pensamentos e sentimentos elevados e com a prática do bem. Ou seja, é o cultivo de pensamentos e sentimentos elevados e com a prática do bem. A oração depende de fé e precisa ser feita com recolhimento, sinceridade e pureza de coração. Paulo de Tarso pondera que a luta do ser humano é também contra as forças espirituais do mal, o que é confirmado pelos ensinamentos dos instrutores espirituais. Eles nos ensinam que neste embate precisamos revestir-nos da armadura de Deus, pois ainda não acendemos a própria luz, a defesa natural dos bons espíritos. Algumas medidas ajudam no combate às más tendências e na resistência às tentações. 2 pontos. Não se deixe arrastar por elas e reprimi-las. Resignar-se em viver sem atender a elas. Desenvolver somente hábitos dignos. Programar a mente para introjetar novos padrões de comportamento. Dedicar-se ao estudo edificante é a prática do bem. Orar sempre, cultivar pensamentos e sentimentos elevados, persistir no esforço para realizar a sua transformação moral. Quem resiste às tentações dá um passo significativo na superação das imperfeições, passando a errar menos. Ficou aí, portanto, para a nossa reflexão. Pessoal, se nós queremos sermos felizes, vamos fazer isso. Vamos resistir ao mal, principalmente ao maior mal que existe na face da Terra, que está dentro de nós, nos arquivos da memória, no MOB, modelo organizador biológico, no perispírito, nos induzindo a prática de outrora, ainda a fazer o mal, a revidar, a xingar, a não deixar para lá. Esse é o nosso maior inimigo. Devemos domá-lo, educá-lo, civilizá-lo. Aprendamos pelo amor de Deus. Sem contar o assédio dos maus espíritos, que também nos assediam 24 horas por dia. São inimigos de outrora, do passado, sem contar os do presente, que eventualmente pode ser que tenhamos também. Tá certo, pessoal? Fica aí para a nossa reflexão. Vamos nos esforçar para fazer isso. Uma boa noite para todos, que o nosso Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, o médico das almas e dos enfermos, nos abençoe a todos e a cada um dos nossos familiares.